Irmãos, eu quero convidar a igreja para a gente ler nesse momento um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 17 até o verso 38. Se você está com a sua Bíblia, você pode acompanhar essa leitura nesse momento. O texto está projetado também, então vamos acompanhar esta leitura, uma experiência do apóstolo Paulo, na qual a gente quer meditar nesta noite, em função também da ordenação do nosso querido ordenando Paulo Fernandes. E a palavra diz assim: de Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. E quando eles chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão que o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite com lágrimas de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e à palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. E em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Dar é mais bem-aventurado que receber. E depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles, e houve grande choro entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam. E eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera, de que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Amém. Amém. Irmãos, creio que mais do que um texto da história da igreja, mais do que um texto aqui que nós temos no livro dos Atos dos Apóstolos, creio que temos esse texto aqui como um texto que nos traz inúmeras lições para a nossa vida e principalmente para aqueles que um dia foram chamados para o ministério. Mas eu quero dizer algo mais.
eu quero dizer que eu creio que esse texto que nós acabamos de ler, e agora tendo esse privilégio e essa responsabilidade de estar pregando também diante dos meus colegas pastores, que eu acho que todo mundo não quer, é isso, né? Pregar na frente dos colegas pastores. Mas eu vejo que, diante dos pastores, presbíteros, eu creio que esse é um texto que nós deveremos revisitar muitas vezes no nosso ministério. Um texto que nós deveremos revisitar, ler, reler mais vezes com calma, porque eu vejo nesse texto aqui praticamente um manual de conduta do ministério pastoral. Um texto onde Paulo, ou melhor, Lucas, escrevendo para Teófilo, falando das circunstâncias, dos atos do Espírito Santo na vida da igreja, ele vai detalhando cada situação, cada experiência do apóstolo Paulo e trazendo como que ensinamentos para a nossa vida, dos quais nesta noite eu gostaria de falar e tirar alguns pontos, fazer algumas pontuações para a nossa caminhada como pastores, mas principalmente para o nosso ordenando desta noite, Paulo, para que assim, dessa forma, nós pudéssemos refletir, repensar, reaprender a caminhada de um pastor que está debaixo da ação do Espírito Santo. O texto é claro, ele fala que Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, e Éfeso era uma cidade muito importante da Ásia, na época em que Paulo trabalhou ali. O texto fala dos 3 anos que Paulo trabalha em Éfeso. Era uma cidade muito importante, uma cidade que tinha talvez, possivelmente, 300 mil habitantes, e dentro daquela cidade, uma igreja também que se tornou muito importante em toda a Ásia. Uma igreja que proclamou o nome de Jesus como o Senhor da vida, o Senhor da história, enfrentando ali toda uma situação de idolatria, pois sabemos que Éfeso tinha o templo de Diana, um dos mais importantes da época, e também o culto a Diana, e ali a igreja se fincou, declarando poderosamente a pessoa de Jesus como o único que pode trazer a salvação. Vidas foram transformadas, e ali também nós temos que Éfeso se tornou um centro missionário, de onde saíram muitos obreiros formadores de novas igrejas. E agora está aqui Paulo, né, se despedindo dos irmãos de Éfeso com aquela convicção que ele não vai mais encontrar com eles. Paulo não vai voltar mais para Éfeso, e ele sabe que não terá um novo encontro com esses irmãos. Mas ao mesmo tempo em que ele sabe da sua despedida, ele sabe que existem perigos que estão rondando a igreja, e que se a liderança dessa igreja não tiver um posicionamento firme, todo o trabalho que ele realizou, ele vai se perder no caminho. Então Paulo está agora então conversando, se despedindo, orientando e trazendo essa palavra como que uma recordação do compromisso de cada um que um dia foi alcançado pela graça de Jesus e foi vocacionado para ser um instrumento, através do agir do Espírito Santo, para que a glória de Deus se manifeste. Temos aqui, portanto, Paulo nos deixando algumas ou muitas lições, muitas orientações. Quando citei os meus colegas, é justamente porque quando nós lemos um texto, cada um na sua perspectiva vai achando diversas lições, diversos ensinos, e talvez nós poderíamos sentar como que numa reunião de reflexão e ficarmos o dia inteiro pensando em cada exemplo. Mas hoje eu quero pensar em 3 coisas com os irmãos acerca daquilo que Paulo nos ensina e nos fala em relação àquilo ou aos conselhos que ele deixa para os presbíteros de Éfeso, e que trago também como conselhos para nós, e conselho especialmente para o nosso irmão que será ordenado. E quais são esses conselhos que Paulo nos dá? E de todo esse texto eu vejo 3 coisas importantes que nós precisamos carregar. Primeiro, é que o nosso
compromisso, ele é e deve ser essencialmente com Deus. Primeira coisa que Paulo deixa para nós nesse texto é que nós precisamos carregar essa convicção ministerial de que o nosso compromisso, ele é essencialmente com Deus. Verso 19, Paulo fala, depois de falar com os presbíteros, que eles sabiam o modo como ele tinha vivido em todo aquele tempo, desde o primeiro dia que chegou na Ásia, a palavra que marca o verso 19 é servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. E ele diz, com toda humildade, com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E a primeira verdade que um pastor deve guardar é sobre a quem ele está servindo. A quem nós estamos servindo. E talvez essa questão seja para você alguma coisa que tem uma resposta muito rápida e óbvia. O pastor serve a Deus. O pastor está servindo ao Senhor. O pastor está a serviço do reino de Deus. Será? Será? E quando eu faço essa pergunta questionadora para a nossa reflexão, é justamente fazendo com uma outra colocação, que é justamente de quem serve a Deus, não está em busca de aplauso e de reconhecimento de homens, e nem se desencoraja com as críticas. Se nós estamos servindo ao Senhor, nós não estamos em busca de reconhecimento e aplauso de homens, e nem nos desencorajamos, ou não somos desencorajados, diante das oposições e das críticas que nós recebemos no ministério. E aí o verso 19 justamente é claro, quando Paulo diz assim, servindo ao Senhor, primeiro, com toda a humildade. Servindo ao Senhor com humildade, ou seja, a humildade é justamente o reconhecimento de quem eu sou, da minha pessoa. E ao se colocar dessa forma, Paulo está justamente se colocando como aquele que recusa a reivindicar coisa alguma para si mesmo. Eu sei quem eu sou sou apenas servo. O servo serve alguém, o servo se submete a alguém, e eu estou aqui como servo do Deus Altíssimo, e a palavra de Deus é que comanda a minha vida, e a vontade dele é que tem que prevalecer na minha vida. Não sou eu que comando, não sou eu que comando, é Deus que comanda a minha vida, a minha conduta. A segunda coisa que Paulo traz aqui, é que ele diz que ele estava servindo ao Senhor com toda a humildade, e também com lágrimas e provações. E aí a segunda coisa, é que Paulo, quando escreve a Timóteo, fala, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Mas ele não garante que a vida vai ser boa. Agora vai ser uma maravilha. Agora você não vai ter mais problemas, meu irmão. Cadê o Lupercio? 40 anos, sem problemas, né? Pelo contrário. E aqui, quando Paulo está falando, olha, não está ofertada a você, Paulo Fernandes, sabe, vida fácil e tranquila. Assim como a cada um de nós não foi ofertada vida fácil e tranquila. Quantas lutas! E Paulo fala justamente isso. Lutas que ele tem, quer fora do ambiente da igreja, quer mesmo dentro do ambiente da igreja, e muitas vezes. Né? E a questão que Paulo traz para nós, nesses dois pontos em relação a sabermos a quem nós servimos, é que justamente na medida em que eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem é o Senhor que me chamou, né? Eu sei da minha condição de servo, eu enfrento todas as circunstâncias, todas as lutas, sabendo quem é que me fortalece. E sabendo que é a vontade dele que vai prevalecer dentro da minha vida. E quando o meu compromisso é com Deus, eu não barganho o meu ministério. Eu, na verdade, não coloco o meu ministério à venda em troca de resultados que exaltem o meu ego.
Eu não estou aqui para ser reconhecido. Eu estou aqui simplesmente para servir. E quando eu penso muitas vezes nessa questão, e ver que nós estamos para servir a igreja de Deus, e Paulo usa muitas vezes essa expressão, eu acho muito interessante, porque aqui na cidade de Araçatuba existe uma expressão muito interessante de alguns irmãos de algumas igrejas, quando às vezes perguntam, olha, de que igreja você é? Eu sou lá da igreja do pastor Márcio. Não, eu sou da igreja do pastor Lupércio, né? Eu não sabia que o pastor Lupércio tinha igreja, né? E nem que o pastor Márcio também tinha igreja, né? E parece que a gente é dono da igreja, né? Não sei se nas outras cidades é desse jeito também, né? Mas parece que a gente se torna aquele que é o dono da igreja. E a igreja não é nossa. Nós somos simplesmente servos. E muitas vezes, quando nós achamos que a igreja é nossa, o que acontece é que nós, na verdade, muitas vezes colocamos o ministério, sabe, numa mesa de barganha, procurando não muitas vezes ouvir aquilo que Deus tem para nos falar, mas querendo fazer aquilo que possa nos projetar diante da sociedade e muitas vezes buscar resultados simplesmente para amaciar o nosso ego. Mas quando nós sabemos que nós somos servos, nós estamos prontos para enfrentar todas as coisas, e é por isso que Paulo fala, da convicção que ele tem, que ele estava ali para servir tão somente a Deus. E se nós sabemos quem nos chamou, se nós sabemos que virão lutas, e que nós vamos enfrentar lutas, nós servimos a Deus com maior alegria ainda, porque nós sabemos que Ele é fiel. E nós sabemos que se Ele nos chamou, Ele vai continuar nos sustentando. E é esse mesmo Paulo que, nesse momento, falando com os presbíteros de Éfeso, foi a que escreveu para a igreja de Corinto, dizendo justamente o seguinte: nós não vamos ser tentados além das nossas próprias forças. Nenhum de vocês vai ser tentado além daquilo que vocês podem resistir. Escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele diz: aquele que nos chamou, ele é fiel para nos conduzir dentro dos seus propósitos. Aos irmãos de Filipos, ele diz o seguinte: aquele que começou a boa obra em nós, ele irá completá-la, ele irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então, se nós sabemos quem nós servimos e nós temos essa convicção de quem nós servimos, nós não precisamos nem ter medo, não precisamos nem ter medo de enfrentarmos as lutas e muitas vezes de buscarmos resultados achando que Deus não vai abençoar o nosso ministério. A obra é dele e nós somos apenas seus instrumentos para a glória dele. Segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, e eu já vou lá para frente, porque eu não quero me alongar muito, mas é justamente no verso 28, quando Paulo fala justamente o seguinte: portanto, irmãos, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E aqui eu vejo mais duas coisas que eu quero pontuar com os irmãos nesta noite. Primeiro, se nós começamos falando sobre a convicção, né, de quem ou a quem nós servimos, a segunda coisa que Paulo nos exorta aqui, a todos aqueles que estão investidos de autoridade na igreja, prestam serviço no seu ministério, é o cuidado que devemos ter cada um consigo mesmo. O cuidado que nós precisamos ter cada um consigo mesmo. E aí, Paulo começa aqui dizendo: portanto, tende cuidado de vós mesmos. Ou seja, cada pastor no trabalho, no seu ministério, tem que lembrar de uma coisa: nós temos as mesmas necessidades de cuidado como qualquer outra ovelha do rebanho. Nós, pastores, não podemos esquecer isso, e muitas vezes nós esquecemos isso. Nós temos as mesmas necessidades de cuidado como qualquer outra ovelha do rebanho. Se nós vamos cuidar dos outros, nós precisamos cuidar de nós também. E, primeiramente, cuidar cada um de si mesmo.
Porque a vida do pastor é a vida do seu ministério. Se ele não cuida de si mesmo, ele não estará cuidando do seu ministério. Portanto, quando Paulo fala isso aos pastores, aos presbíteros de Éfeso, ele está dizendo: vocês precisam cuidar de vocês mesmos integralmente. Quando a gente fala integralmente, é justamente corpo, alma, emoções. Paulo Fernandes, eu tenho uma notícia não muito boa para você. Nesta noite, você não vai receber superpoderes. Ninguém vai te dar uma medalha para você usar de uma forma poderosa contra as investidas do inimigo. Não. Contra os problemas da vida. Algum de vocês recebeu? Tem alguns talvez estão procurando ainda, né, João Marcos? Você está querendo ver se vem alguma coisa, mas nós não recebemos. Nem uma auréola a gente recebe, viu? Nós continuamos como seres humanos, continuamos como homens carentes de cuidados. E por isso Paulo fala o seguinte: não se esqueça, tenham cuidado de vocês mesmos. Se colocar no ministério não quer dizer que você vai receber algo extraordinário, que vai deixar você ileso às lutas da vida, às próprias circunstâncias da vida. E por isso, quando Paulo fala isso, nos lembrando quanto nós continuamos sendo seres carentes de cuidados, ele nos diz: olha, não se esqueça de cuidar de vocês mesmos. Porque a vida de um pastor tem que ser uma vida consistente e tem que ser uma vida transparente. Quem é chamado para o ministério é chamado para conduzir um rebanho. E para conduzir um rebanho tem que ter uma vida consistente e uma vida transparente, onde nada está oculto. Ao contrário, tudo transcorre na luz de Cristo. E as pessoas vão realmente ver esse brilho, todo esse cuidado que começa conosco, acontecendo na própria vida do rebanho. E é nessa conversa que Paulo está tendo aqui com os presbíteros, dizendo: olha, tenham cuidado de vocês mesmos, tenham cuidado de vós mesmos, porque nós não podemos esquecer o seguinte: a vida do líder é também a vida da liderança. Nós somos o espelho. A vida do líder é a vida das suas ovelhas. Se eu não me cuido, eu não vou ser exemplo para as minhas ovelhas. Eu não vou ser exemplo para aqueles a quem eu estarei cuidando. A vida do pastor é a vida do seu ministério. Por isso, meu querido, não se esqueça disso. Eu sei que você vive nos 330, né, Gra? Puxa aí a orelha do menino, sabe? Que às vezes ele fala: você dorme de vez em quando, né? Esquece não, sabe? Cuida de você mesmo também, tá? Porque a sua vida é a vida do seu ministério também. E eu termino na continuação do verso 28, quando Paulo continua dizendo: tenha cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus que Ele mesmo comprou com o seu próprio sangue. Agora, terceiro ponto, minha terceira colocação é o cuidado com o rebanho de Deus. O cuidado com a igreja do Senhor. Tenha a convicção do cuidado que você deve ter com o rebanho de Deus. E eu vejo essa expressão, pelo menos na minha tradução, né, que fala: tenha o cuidado de todo o rebanho. Depois ele diz: ele nos constituiu para pastoreardes a igreja de Deus. Volto, a igreja não é minha, a igreja não é de nenhum pastor, a igreja é de Deus. E é uma expressão forte para nos lembrar isso. Quando Jesus conversa com os seus discípulos, lá em Mateus 16, ele diz assim: eu edificarei a minha igreja. Quando Paulo fala da igreja, ele fala da noiva.
pura, imaculada, belíssima. E quando a gente olha para esse texto, a palavra é clara: nós somos constituídos como bispos para pastorearmos, para cuidarmos da igreja de Deus. Ou seja, eu, cada um dos irmãos pastores, presbíteros, e agora Paulo Fernandes, lembre disso, você foi escolhido para ser o depositário de alguma coisa preciosa. Nós temos que cuidar muito bem dessa igreja, porque nós estamos cuidando da noiva, para que ela continue bela, para que ela continue ataviada, para que ela continue na sua pureza, aguardando. Vocês assustaram agora, né? Acharam que tinha combinado, né? Não, não combinamos nada, né? Até eu assustei. Eu olhei para cima. Quando falei, vem buscar a igreja, eu falei assim, não vai dar nem tempo de ordenar o irmão. Vou até beber uma água aqui. Eu acho que ele já ia pedir, corre para eu subir pelo menos subo como reverendo. Ai, vamos lá. Ai, onde eu estava mesmo, gente? Agora tenho que perguntar para ele, onde é que eu estava mesmo? Que nós somos depositários, né, de algo tão precioso que Deus nos deixou, e cabe a cada um de nós cuidar dessa noiva, para que ela continue no seu estado de pureza, de beleza, aguardando a vinda do seu noivo. Não pode tocar mais, não. Mas aí, irmãos, eu quero só terminar dizendo o seguinte, que nesse cuidado com a igreja, eu olho aqui para a questão do cuidado com a igreja e aplico a questão da vida pastoral, né? Como é que a gente vai cuidar da igreja? Eu acredito que, vejo aqui que Paulo, ele traz algumas nuances interessantes para a gente pensar. Primeiro, né, quando ele diz assim, portanto, tende o cuidado de todo o rebanho, ou com todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Todo. Paulinho, todo o rebanho, viu? Todo o rebanho, viu, irmãos? Na igreja tem gente legal, não tem? Mas tem meio gente mais ou menos, não tem? Né? Alguns dizem assim, tem as ovelhas e tem os bodes também, né? Tem ovelhas que gostam de ser cuidados, tem irmãos que gostam de dar chifrada na gente. Mas aí está essa questão, Paulo vai falando para nós sobre isso, de um cuidado de toda a igreja. Quando a gente volta um pouquinho, né, nesse mesmo texto, ele fala lá no verso 20, eu não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Quando Paulo fala isso, ele nos ensina que cuidar da igreja de Deus tem que nos levar a vencer a vaidade que nos torna seletivos. É legal ensinar quem quer aprender, não é? É gostoso de cuidar quem é manso. É gostoso de conviver com gente boa, mas nem sempre essa é a realidade. E às vezes o que acontece é que a gente começa, no ministério, querer fazer uma certa seletividade dentro da igreja. Ou seja, né? O seguinte, tem culto essa semana na casa do irmão, é uma célula lá, um grupo, 10 pessoas, 10 pessoas eu não vou não. Manda o presbítero Mauro lá que, né? Aí eu começo a ser seletivo. Eu só prego no culto de domingo à noite, só prego para bastante gente. E Paulo fala o seguinte, eu servi ao Senhor, anunciei tudo aquilo que fosse bom, publicamente, de casa em casa. Quer 5 pessoas, 10 pessoas, 2 pessoas, eu estava ali cuidando daqueles a quem Deus me confiou.
vença a vaidade de ser seletivo. Porque quando isso acontece, de nós acharmos que a gente já não precisa mais estar ali, ali já não nos cabe, eu já começo a perceber, ou a gente já percebe que a soberba começa a tomar conta do nosso coração. E uma outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala dessa seletividade, Paulo fala o seguinte, eu não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico. Ou seja, a gente pensar que a vaidade, ela precisa ser vencida, e ela é vencida quando eu me preparo para pregar, e eu prego com o mesmo entusiasmo, quer seja num culto de domingo à noite, quer seja numa reunião numa casa, quer seja num grupo de 10 pessoas, mas eu tenho a mesma preocupação de dar o melhor para os meus irmãos. Eu faço o melhor, independente do local e independente da quantidade de pessoas que estarão ali para me ouvir. Então, cuidado para a igreja exige que a gente vença essa vaidade que nos leva à seletividade. E a última coisa que eu quero deixar para você, meu irmão, é que nunca se esqueça que igrejas são pessoas. E às vezes a gente faz umas colocações, que parecem assim, tranquilas, óbvias. A gente não esquecer que igrejas são pessoas. Mas isso é algo muito forte para quem quer assumir o ministério. E o final do texto, ele vai ser muito importante para a gente pensar acerca do que é a vida da igreja. Porque igreja é lugar de gente. Pastor tem que gostar de gente. Sabe? Mais do que qualquer programação, qualquer administração, qualquer coisa, pastor tem que gostar de gente, pastor tem que gostar de pessoas. Pastor tem que gostar do cheiro da lã da ovelha. Porque ele é pastor. Ele foi chamado para cuidar. Quando você vê os versos finais, do 36 ao 38, você vê Lucas relatando sobre a despedida. E na despedida, ele fala justamente, depois disso, eles ajoelharam, eles oraram, eles choraram, eles se abraçaram, eles se beijaram, eles se entristeceram. Ou seja, igreja é lugar onde existem relacionamentos de afetos. Isso é igreja. Onde existem pessoas, e onde existem pessoas, existem relacionamentos de afeto. E por isso, pastor precisa ser sensível com as pessoas. Pastor não é um gerente de empresa. Pastor é alguém que cuida de gente, sabe? E quando o pastor cuida de gente, as pessoas estão acima de qualquer evento, qualquer projeto, qualquer gerenciamento que possa ser estabelecido dentro da igreja. E é isso que Paulo nos ensina. E às vezes a gente tem que perguntar, sabe? Faz quanto tempo que a gente não dá um abraço no irmão, sabe? Quanto tempo que não tem afeto nos relacionamentos? Porque igreja é feita justamente de relacionamentos. É por isso que Paulo, aos Colossenses, ele fala que nós devemos nos revestir, eu gosto muito dessa expressão, ternos afetos de misericórdia. Não existe igreja onde não existe compaixão, onde não existe amizade, sabe? Não existe mansidão, bondade, paciência, entendendo as carências, as necessidades, as dificuldades de uns e outros. E essa é a palavra que Paulo nos fala, né? Vencer toda a vaidade que nos torna seletivos e entender que igreja é lugar de gente que precisa ser cuidada pelo pastor. 3 coisas que então eu quero partilhar hoje, Paulo Fernandes e meus queridos irmãos. Vida de pastor não pode faltar compromisso com Deus, cuidado consigo mesmo.
e o cuidado com todo o rebanho de Deus. E que Ele nos abençoe e nos faça lembrar sempre dessas coisas. Nas horas das lutas, nas horas das crises, das dificuldades, que foi Ele que nos chamou. E por isso nós devemos confiar nosso ministério nas mãos dEle. Foi Ele quem nos chamou para cumprir um propósito que Ele tem para nós. Por isso devemos cuidar também de nós mesmos, para sabermos cuidar da sua igreja. E sabemos que cuidar da sua igreja, da igreja de Jesus, é não fazer nenhuma separação, não vivermos numa seletividade de irmãos, mas ao contrário, cuidarmos de todos e nos dedicarmos a todos, assim como Cristo nos amou e se entregou por cada um de nós. Amém. Deus nos abençoe.